agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão. E dizer a quem que quer me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. E aquele que pensa que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa, para todos nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Nas últimas horas, explodiu o risco de Bolsonaro dar no pinote, ralar o pé, se mandar. O que pode acontecer de uma hora para outra é a Polícia Federal, que não está achando graça nenhuma nisso, tomar uma decisão drástica. Claro que com autorização do Supremo Tribunal Federal. Antes de prosseguir no vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Alexandre Moraes, conforme informou a revista Veja nesse fim de semana, deixou claro em decisão que vai condenar Bolsonaro. Dizem, e quem diz isso são os aliados dele. O Alexandre Moraes já disse, inclusive na sentença, não é, que na decisão dele, não foi sentença, foi uma decisão de confiscar o passaporte de Bolsonaro, todas as medidas da Operação Tempus Veritatis. Ele já deixou claro que Bolsonaro é culpado e que ele vê o Bolsonaro como culpado, e é um dado do processo. O juiz diz que já achou provas contra ele e agora está analisando essas provas, elas estão sendo julgadas. Mas é praticamente impossível, até porque até uma criança vai reconhecer que as provas contra Bolsonaro são muito fortes. Em meio à crise diplomática, inclusive, logo após o Alexandre de Moraes confiscar o passaporte de Bolsonaro e de outros atingidos pela Operação Tempus Veritatis, em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel, Bolsonaro pediu de volta o passaporte dele, dizendo que tinha que ir até Israel. Neste momento em que ele sofre uma operação da Polícia Federal, assim, de uma forma que a gente chega a duvidar da sanidade mental dele, não é? Porque é que o Supremo Tribunal Federal iria devolver o passaporte para Bolsonaro. Se pediu para ele entregar, é porque tinha alguma razão, não é? E, na verdade, chega a parecer uma provocação, mas não é, é falta de noção mesmo, que é o que caracteriza esse sujeito. Ele acha que é uma figura inatacável e que basta ele pedir que as coisas acontecem, não é? E ontem, no final da manhã de ontem, o deputado pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia, que inclusive já veio algumas vezes aqui no Blog da Cidadania, ele lança uma dúvida muito interessante aí, e que ninguém tinha cogitado ainda, mas não é totalmente descartável. Veja só, ele diz: Ministro Moraes está certo, Bolsonaro mantém suas pregações e organizações golpistas. Para se exilar na embaixada italiana e não ser preso e manter clima de conflito externo é um passo. Na CPMI provamos isso, conspirou todos os dias de seu mandato. Por quê? A Itália tem uma primeira-ministra que se chama Giorgia Meloni, que é uma extremista de direita, mas mais do que isso, Giorgia Meloni é do partido que é herança do Benito Mussolini.
é um partido ligado diretamente ao movimento fascista de Benito Mussolini na Itália, o Fratelli d'Italia, né, os Irmãos da Itália. Esse é o partido ligado a Benito Mussolini e ao fascismo. E o Bolsonaro tem relações muito boas com esse governo, com esse gabinete da premier italiana, e poderia muito bem conseguir o seu acolhimento. Além disso, vamos falar que Israel talvez fosse um destino muito melhor. Sob o regime de Benjamin Netanyahu, ninguém tiraria o Bolsonaro de Israel. Ele ficaria lá para o resto da vida. Mesmo que caísse o Benjamin Netanyahu, o Bolsonaro conseguiria ficar em Israel facilmente. Isso sem falar em algumas ditaduras no Oriente Médio. Mas essas não são tão confiáveis, porque como eles gostam muito de dinheiro, para não perder negócios com o Brasil, eles poderiam entregar a Bolsonaro. Mas Itália e, mais do que Itália, Israel são destinos que fatalmente o Bolsonaro escolheria se decidisse fugir. E tem aí a notícia de que o Alexandre de Moraes acha que o Bolsonaro quer fugir. E a Polícia Federal também. PF Moraes tem convicção de que, se sentindo acuado, Bolsonaro fugiria do país. A apreensão do passaporte de Bolsonaro foi decidida após um longo debate dentro da Polícia Federal, iniciado há meses, de que havia o risco de o ex-presidente fugir do país para os Estados Unidos ou para algum país que o Brasil não tenha acordo de extradição. Desta vez, a medida foi tomada porque se decidiu que o escopo da operação Tempus Veritatis poderia levá-lo a precipitar a fuga, por isso pediram o passaporte dele. A viagem de Bolsonaro no fim de dezembro para a Flórida, onde ficou por 3 meses com o objetivo de não passar a faixa para Lula, nem estar no Brasil no começo do governo petista, foi encarada pela Polícia Federal e pelo STF como um precedente forte de que, caso se sinta acuado, Bolsonaro repetirá o gesto e vai se mandar do Brasil. Bolsonaro não entregou o passaporte para os policiais em Mambucaba inicialmente, mas depois ele acabou entregando. Ou seja, se o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal e o STF acham que ele vai fugir, na verdade está se cogitando neste momento que, se ele fizer qualquer movimento que sequer dê um indício de que pode se transformar numa tentativa de fuga, a Polícia Federal vai buscá-lo em casa, mas sem pensar. Se ele se ausentar, se ele sumir do mapa, apesar que ele está sendo monitorado 24 horas por dia, viu, gente? O Bolsonaro, ele tem gente na cola dele, além da imprensa, né? Que a imprensa deve estar dando plantão na porta da casa dele, mas tem também a Polícia Federal. Mas o risco existe e há a possibilidade aí de se tomar uma decisão como essa de uma hora para outra. Sensação de divisão do país avança e envolve 83% dos brasileiros. No PT e na esquerda e na extrema direita, essa sensação de divisão ela aumenta de uma forma muito forte. No PT cresceu de 40%, aqui tem os números, quer ver? No país, a sensação de divisão saltou de 64% para 83%. Entre os bolsonaristas, saltou de 84% para 91%, e no PT disparou, saiu de 43% para 76%. Mas sabe o que é mais interessante? É que os dois lados, a população brasileira, aqueles que estão divididos, eles se orgulham dessa divisão, como se fosse uma coisa boa para o país, e é um desastre para o nosso país. Aqui você está vendo uma cena do impeachment da Dilma Rousseff diante do Congresso Nacional. Do lado esquerdo, petistas, em muito maior quantidade, inclusive, e do lado direito, os que pediram impeachment da Dilma, que já então usavam as cores do Bolsonaro. Aberração, diz deputado sobre movimentação para mandato de 5 anos.
É o seguinte, esse é o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação do Temer, uma aberração, isso, o sujeito mal sabe falar direito, mas ele simboliza aí uma resistência muito grande que há no Congresso Nacional em relação a essa proposta de encurtar os mandatos de senadores e de acabar com a reeleição de senadores, deputados e presidente. Os senadores ficariam no cargo por 10 anos, os deputados por 5 anos e presidente, governador e prefeito por 5 anos. O mandato é considerado muito longo e muito curto e não deve passar essa medida. O PT torce por mais nomes na direita disputando a vaga de Moro. É muito fácil entender por quê. É o seguinte, você já tem disputando a vaga de Moro, porque o próprio Moro acha que o Moro vai ser cassado. Tanto que a mulher dele acaba de mudar o seu domicílio eleitoral para o Paraná de volta, por uma razão muito simples, para disputar a vaga do marido se ele for cassado pelo TSE. E na verdade você tem a Michele Bolsonaro, tem a direita local ali que está se movimentando também, tem vários candidatos da direita, e o PT torce para que haja muitos candidatos da direita, porque vai dividir os votos da direita e os votos da esquerda vão se concentrar numa candidatura só, muito provavelmente a de Gleisi Hoffmann, não é? Então aí, claro, pode aparecer o Requião ali, que nunca está ao lado de ninguém, só dele mesmo, para tentar atrapalhar, mas a expectativa da Gleisi Hoffmann é a de que vá favorecer a candidatura dela ao Senado pelo Paraná, pela simples razão de que se você tiver, por exemplo, 60% dos votos para a direita, e tiver, sei lá, meia dúzia de candidatos, vai dar 10% para cada um. Se ela tiver 20%, ela passa para o segundo turno. E a diplomacia avalia que a vitória de Trump seria um desastre para o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, que criou, basicamente, o Bolsonaro é uma criação de Donald Trump, ninguém sabe. Quem ensinou a tecnologia através do Steve Bannon, a tecnologia nas redes, na internet para o bolsonarismo, foi o estrategista do Trump, Steve Bannon, e esse Trump ele está metido em tudo quanto é lugar aí, e se ele voltar, ele vai acabar com 3 pilares da ponte construída entre Lula e Biden, e esses 3 pilares são o dinheiro prometido para o Fundo Amazônia e colaboração ambiental, a agenda de direitos humanos e de proteção aos direitos trabalhistas e o posicionamento a favor da democracia. Esses 3 pilares cairiam por terra e Estados Unidos virariam inimigo do regime brasileiro, e a gente sabe que o Biden seria muito capaz de incentivar os militares a dar um golpe. O próximo presidente do TSE, Nunes Marques, está se aproximando de Lula e o Bolsonaro está deixando de ter 20% do STF para ficar só com 10%, só com Mendonça, que esse é fiel até debaixo d'água. O Nunes Marques está pulando fora do barco de Bolsonaro e está pulando dentro do barco de Lula. O Milei dá um aumento para ele mesmo de 48% do salário e sabe o que ele fez? Culpou o governo da Cristina Kirchner e do Néstor Kirchner, culpou a esquerda pelo aumento que ele se deu no salário, dizendo que eles aprovaram uma regra lá atrás para recompor o salário de presidente, mas isso foi num momento que o salário de presidente era uma fração do que é hoje em termos reais. E aí tem gente ainda que acredita, mas na Argentina esse Milei está virando pó. Logo, logo ele cai.
Moro, após Gleisi criticar Rosângela Moro por troca de domicílio, ele e ela dizem: chora PT. Será que é o PT que tem que chorar? Esses dois vão ser caçados. O Moro vai ser caçado, minha amiga, meu amigo, pelas razões que todos já sabem. E a mulher dele, por causa dessa mudança de domicílio eleitoral que ela pediu, e ela é deputada por São Paulo. Ela era do Paraná, pediu a mudança do domicílio eleitoral dela para São Paulo, para disputar a vaga de deputada. Ela é deputada por São Paulo e quer, sendo deputada por São Paulo, ir morar no Paraná. É um deboche, uma bofetada na cara da sociedade brasileira, e a possibilidade de cassação dela também é muito grande. Será que é mesmo o PT que tem que chorar? E o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do qual Lula andou se aproximando, rasgou a fantasia de moderado e endossou a matança da PM. Quase 70 pessoas foram mortas pela PM nos últimos meses. Gente que não tinha nada a ver com isso. Matou bandido, mas matou também muito inocente, torturou, fez o diabo. Esse Tarcísio, ele deu uma de bom moço lá com o Lula, mas esse sujeito é um perigo e o Lula tem que ficar muito esperto com ele. E fracassou a vaquinha do Mauro Cid. Ele fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro para ele dentro do exército. E fracassou porque o exército está furioso com ele, porque ele está delatando o Bolsonaro e um monte de generais. Ele conseguiu arrecadar apenas 50 mil. Ainda que para você, para todos nós, né, para mim mesmo, 50 mil reais é um bom dinheiro. Para um cara desse não é nada. 50 mil reais o bolsonarismo gastava no café da manhã. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.